E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim aqui para responder perguntinhas enviadas por vocês, nossos seguidores, lá no meu Instagram. Eu deixei uma caixinha de perguntas na semana passada e hoje eu sentei aqui para responder juntamente com vocês as perguntas mais feitas nos últimos tempos. Algumas foram enviadas fora da caixinha, eu anotei todas elas aqui e agora eu vou responder para vocês, atualizar vocês sobre o assunto do momento aqui em casa. Gente, vamos lá. A gente recebeu algumas perguntas, algumas repetidas, eu selecionei aqui. Não salvei exatamente quem fez as perguntas, mas eu vou colocar a pergunta aqui e a resposta eu vou falar pra vocês, tá bom? Primeira perguntinha que eu vou responder aqui é: qual a DPP do Matheus? Para quem não sabe, DPP é a sigla para data provável de parto. Os médicos utilizam essa sigla em ultrassom e vocês podem acompanhar em vários lugares essa sigla DPP. E a DPP do Matheus, que seria a data provável do parto dele, seria 18 de junho de 2024. Porém, essa DPP, ela é calculada com base em uma gestação que vai até 40 semanas. Não pretendo levar essa gestação até 40 semanas, lógico que eu não mando nada. Mas a Cecília mesmo, por exemplo, nasceu de 38 semanas, uma cesárea de emergência. Tive um probleminha de líquido amniótico, baixo líquido amniótico. A gente teve que fazer o parto dela com 38 semanas. E eu tenho chance de ter novamente esse problema, então vou entrar em conversa com o meu médico, que na primeira data mais segura, né, pro Matheus, que ele venha, que ele possa nascer em segurança, eu já quero realizar o parto. Pretende colocar o DIU novamente? Não, gente. Inclusive eu liberei essa semana um vídeo falando sobre a minha experiência com o DIU Mirena. Eu utilizei o DIU Mirena por quase 5 anos. Eu deixei nesse videozinho que tá linkado aqui nos cards, eu conto detalhes sobre como foi a retirada, por que eu retirei. E lá eu menciono que eu não pretendo colocar o DIU novamente, apenas pelo fato que eu pretendo fazer a laqueadura, então não pretendo colocar o DIU novamente, tá bom? Mas aí vocês podem conferir tudo nesse vídeo aqui, que eu deixei linkadinho pra vocês assistirem depois. Qual o peso e medidas do Matheus? Gente, hoje é dia 7 de janeiro que eu tô gravando aqui pra vocês. E hoje é o dia que eu tenho a morfológica de segundo trimestre. E eu não tenho ideia do peso e das medidas do Matheus. A última ecografia que a gente fez foi no dia 23 de dezembro. 23 de dezembro. A gente fez, que foi nessa ecografia que nós descobrimos o sexo do nosso bebezinho. E eu não tenho nem ideia, já passaram-se 1 mês e meio, muita coisa mudou de lá pra cá. Mas hoje eu vou lá fazer o exame e coloco aqui, tá? A observaçãozinha com peso e a altura, né? A medidinha da altura dele atualizada pra vocês. Próxima pergunta: o que te dá mais medo? O parto, a amamentação ou as noites mal dormidas? Gente, é difícil essa pergunta, né? Porque se tratando de uma segunda gestação, eu acho que a gente vai com mais calma, assim, sabe? Na primeira experiência, a gente não entende a criança, a gente não entende que a criança saiu da barriga e ela não quer dormir no berço lindo, maravilhoso que você fez, que você comprou. Você não entende que ela quer mamar toda hora, você não entende. A gente não entende, por mais que a gente se prepare pra isso, eu digo pela minha experiência, eu ficava um pouco perdida, assim. A gente romantiza, eu acho que
ouve se romantizar muito sobre a maternidade em si, e a gente vai pra maternidade com essa primeira experiência, a gente vai com esse pensamento de, vai ser lindo, vai ser igual quando a gente é gestante, que deita, dorme, ele dorme, fica tudo lindo. Hoje eu tenho medo em relação ao parto, né? Por conta da minha experiência com a Cecília, como eu já falei, foi um parto cesárea de emergência. Então, assim, eu tenho medo de passar por isso de novo. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de ter um parto tranquilo, um parto, né, que seja ele qual for, provavelmente vai ser cesárea, agendado, né, ou dentro ali as possibilidades, minimamente um parto calculado, que a gente consiga se programar, a família esteja lá no hospital para o momento que nascer. O parto da Cecília foi super conturbado. Meu medo em relação ao parto é só esse, assim, a gente ter alguma intercorrência, alguma emergência que coloque a minha saúde e principalmente a saúde do meu filho em risco. Sobre a amamentação, eu tive uma amamentação maravilhosa com a Cecília. Eu consegui amamentar ela sem fissuras, sem machucados, sem mastite, sem nada. Foi uma amamentação de livro. Eu tenho muito medo de alguma coisa acontecer e eu não conseguir realizar isso novamente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo com a amamentação do Matheus também. E noites mal dormidas, gente? Noite mal dormida passa. A gente tá indo pra essa maternidade, tanto eu quanto o Cassiano, a gente tá indo assim com um pensamento muito mais maduro do que quando a gente teve a Cecília, assim. O Cassiano mesmo, ele fala que ele quer viver essa gestação, que ele quer viver a chegada do nosso filho com calma. É um sentimento que a gente quer, calma. A gente vai ficar cansado, a gente sabe que é exaustivo, que tem momentos, principalmente a mãe, assim, tá num esgotamento, mas a gente pretende levar tudo numa boa, assim, sabe? Tentar levar de uma forma mais tranquila e aproveitar, porque passa tão rápido. Depois você olha e fala, gente, acabou. Próxima pergunta. Você acha que vai dar muito tempo de diferença entre o Matheus e a Cecília? Gente, o tempo que nós escolhemos dar entre nossos filhos foi calculado, né? Claro que o tempo que eu engravidei foi Deus que decidiu, mas a gente se preveniu por quase 5 anos com o DIU, né? Antes disso, quando eu comecei a amamentar a Cecília, eu tomava anticoncepcional. Com 9 meses, coloquei o DIU e permaneci cuidando do meu DIU a fim de que, né, ele estivesse no lugar e eu conseguisse levar a vida útil dele até o mais próximo do final. A gente não tinha sonho de ter um filho próximo do outro, assim, tipo, 2 aninhos e eu quero engravidar de novo. Algo nosso, nada contra quem tenha, né? E cada família tem a sua configuração, cada família tem o seu sonho e cada família funciona de uma forma. Para nossa realidade aqui em casa, não havia possibilidade de dar certo a gente ter um bebê de 1, 2 anos e já em sequência eu engravidar de novo. Porque esses 5 anos foram anos assim que eu voltei a trabalhar, a gente construiu, a gente reformou, o Cassiano em faculdade, e eu cuidando da Cecília, e a gente se adaptando, e a gente construindo a nossa vida. Para que quando a gente vivesse novamente esse momento, a gente pudesse dar o mínimo de conforto para os nossos 2 filhos. E a gente, eu e o Cassiano, nós somos um casal super jovem, eu ainda tenho 28 anos, Cassiano vai fazer 29 agora, eu só faço 29 no final do ano, e o nosso objetivo era até nossos 30 anos completos, a gente tem o nosso segundo filho, porque pretendemos ter apenas 2 filhos. Então, assim, dentre a nossa possibilidade, dentre o nosso sonho e aquilo que a gente acreditava para nossa família, eles vão ter ali 6, quase 7 anos de diferença, mas a Cecília é uma mocinha, ela já é tão companheira, ela tá curtindo tanto esse momento junto com a gente. Eu acho que eu não faria nada diferente, mas isso é que funciona aqui em casa, nada contra famílias que têm outra configuração, ok? Próxima pergunta é se já escolheram um tema. Eu acredito que um tema nessa pergunta seja para enxoval, né? Nós escolhemos sim um tema. O tema do Matheus vai ser safari.
mas nós não estamos apegados a esse negócio de tema. Pausa pros cachorros. A gente escolheu, como eu falei, o tema safari. Temos várias coisinhas ali já, quadrinhos, coisinhas assim. Mas nessa gestação eu estou muito minimalista, assim, sabe? A gente não vai montar quarto, eu já falei isso no diário de gravidez. A gente não vai montar um quarto, a gente tem um quarto que a gente poderia utilizar pro Matheus, ou remanejar a Cecília, ou colocar a Cecília junto com o Matheus, os dois no mesmo quarto. Mas nesse momento, a gente tá assim com o pensamento muito focado. O que ele precisa? Ele precisa de um bercinho, ele precisa de uma cômoda pra guardar as coisinhas dele, ele precisa de mim, que sou a mãe. Então a gente focou nisso. Eu não vou remanejar a Cecília, não vou tirar ela do quartinho dela, eu não vou incluir nada, nenhum objeto, nenhuma cômoda, nada, não vou dividir o quarto dela com o Matheus. Até segundo momento, quando a gente achar necessário. A gente vai, assim, fazer uma decoração minimalista aqui no meu quarto mesmo. O meu quarto tem um espaço, eu já falei isso no diário de gravidez. Já, inclusive, mostrei no diário de gravidez aonde que vai ser montado o quartinho dele. Então, assim, vai ser uma cômoda, uma decoraçãozinha muito simples, tá? Alguns itens, alguns acessórios eu comprei já no tema safari. Mas a gente tem coisinhas de nuvenzinha azul, tem coisa de Mickey, tem coisa de safari. Gente, segunda gestação, segunda gravidez, segundo filho, a gente desapega de tanta coisa, tanta coisinha. Eu até tenho uma lista, assim, sabe? Na Amazon, na Shopee, eu olho, assim, umas coisinhas e falo, gente, não é funcional, é bonito, é lindo. Mas é um dinheiro que eu vou gastar aqui que eu podia gastar em outro lugar. Então, não. A gente tem o tema, mas assim, estamos muito, tranquilos em relação a isso. Próxima pergunta. Como está a ansiedade? Gente, eu tô muito tranquila desde o início da gestação, diferentemente da gestação da Cecília, que eu descobri a gestação e saí pensando no tema da decoração, no tema do chá de bebê, no tema de não sei o que, na roupa que ela ia sair do hospital, no nome, quem ia ser padrinho, Gente, tanto eu quanto o Cassiano, nessa gestação a gente tá vivendo. Nossa gestação começou tão atribulada, tão cheia de medos, cheia de insegurança, que eu falei assim, eu só quero viver um dia de cada vez, eu quero viver essa gravidez, eu quero viver cada momentinho. Então a gente tá indo assim, cada dia, um dia por vez. A gente demorou a escolher o nome, a gente sabia que provavelmente ia ser um menininho na primeira ecografia que o médico palpitou. Com 12 semanas o médico deu um palpite, ele falou que podia ser menino, então a gente começou a pensar em nome, assim, a gente já tava quase indo pra próxima ecografia, já era bem ali na semana do Natal, quando a gente bateu o martelo no nome, mas a gente tava muito voando, assim. Eu tava começando a ficar incomodada com a nossa paciência, a gente demorou começar a olhar coisinhas, demorou começar a olhar itens de bebê, eu tava muito na paz, assim, sabe? Agora que a gente tá na metade da gestação, agora que a gente consegue ter uma interação com ele, essa fase de 20 semanas em diante, o bebê consegue nos ouvir. Então, muitas vezes você coloca uma música, ou você tá conversando, tô conversando com alguém, ou falo com ele, passo a mão na barriga, ele interage. E eu acho isso, assim, incrível. Ele tá mexendo agora. Passei a mão aqui na barriga, ele já tá mexendinho. Eu acho que tanto da minha parte, quanto da parte do Cassiano, começou, assim, um start, assim, agora. Não que seja aquela ansiedade louca de, eu quero ver ele, eu quero que ele nasça. Mas aquela ansiedade, por exemplo, a gente tava super ansioso pra chegar hoje, pra gente ir na ecografia. Agora, passando essa ecografia, a gente vai ficar ansioso pela próxima ecografia. Mas ao mesmo tempo que eu quero que passe logo para que eu tenha ele no meu colo, que eu veja o rostinho dele, eu não quero perder esses momentos, sabe? Eu quero que o tempo passe com calma, para que eu possa viver essa gestação. Porque eu acho que às vezes a gente fica tão focado lá numa coisa que tá lá na frente, que a gente esquece de viver o agora.
E da Cecília eu tive essa sensação que eu podia ter aproveitado mais. E eu não vou ter um terceiro filho provavelmente, então quero viver assim bem na paz. Eu acho que de nós todos, a Cecília é a mais ansiosa. Ela fala todo dia do irmão, ela fala que ela quer ver o irmão, como é que vai ser o irmão, se ele vai ser magro, gordinho, se ele vai ser cabeludo, se ele vai ser carequinha. Ela tá assim numa vibe de ansiedade grande, mas a gente tá trabalhando a ansiedade dela, porque a ansiedade não faz bem pra ninguém, principalmente pra uma criança. E a gente tá assim, tá? Lógico que tem ansiedade, tem a curiosidade, mas a gente tá vivendo um dia de cada vez e tá sendo delicioso viver esses momentos em família. Próxima pergunta. Tem preferência da via de parto? Eu tenho uma leve preferência. Deus me perdoe, né, gente? A gente não prefere nada, a gente não tem que escolher nada, né? Essas coisas, quem sabe, é só Deus. Mas eu gostaria muito de fazer a cesárea, pelas questões que eu já falei, de segurança, né? De não ficar esperando até 40, 41. A gente sabe que tem gestação que chega a 42 semanas. Eu tenho muito medo de acontecer de novo uma emergência. E eu quero fazer a laqueadura, então eu queria aproveitar já pra fazer a laqueadura junto ali da cesárea. E essa é a minha preferência, gente, mas... E eu fiz cerclagem também, né, gente? Se eu quiser ter um parto normal, com 35 semanas, eu tenho que ir lá retirar os pontos da cerclagem pra que eu possa, de fato, entrar em trabalho de parto. Eu acredito que se eu não tirar os pontos, eu não entro em trabalho de parto. Alguma coisa assim. Sou leiga, tá? Se eu estiver falando bobeira, releve. Próxima pergunta. A Cecília está com ciúme já? Desde que ela descobriu a gestação, não digo que ela está enciumada, mas ela mudou o comportamento dela. Ela começou assim uma fase de falar mais dengozinha, ela mudou o hábito de sono dela. Ela ia pra caminha dela e ela dormia lá, agora ela quer ficar aqui com a gente 5 minutinhos. E algumas coisinhas assim ela mudou. Como eu falei, a gente tá trabalhando muito a cabecinha dela. A gente sabe que é inevitável, ó, quando o irmãozinho dela chegar, ela vai ter ciúme, ela vai mudar o comportamento dela, ela pode, né, mudar ainda mais várias questões. Mas a gente tá trabalhando na cabecinha dela, que é uma fase que ela não vai ser menos amada, que ela não vai ficar de lado, que ela vai sim participar com a gente, que ela vai nos ajudar, que o irmãozinho dela vai ser sempre dela e que sempre, pra sempre, ela vai ser, e o irmãozinho dela também, vão ser nossos filhos queridos. A gente tem trabalhado isso. Mas é lógico que a gente sente que ela teve uma alteração, assim, em vários fatores. Principalmente na questão do sono à noite. Foi a primeira e a mudança mais notável, assim, ao nosso... pra nossa perspectiva, assim, foi o que mais mudou. Próxima pergunta. A gestação do Matheus foi planejada? Sim, a gestação do Matheus foi super, ultra planejada. Mais de um ano antes de a gente, de fato, começar o nosso planejamento ali, né, com datas, a gente já conversava sobre. Em 2021 a gente teve uma conversa, a gente imaginou que talvez estivesse chegando o momento, a gente chegou a conversar sobre ter o nosso segundo filho em 2021, mas pensando bem, a gente achou melhor esperar mais um pouco e esperamos até 2023, né? Deu um tempo significativo. Mas foi super planejado, assim, com muita antecedência. Eu mudei meus hábitos alimentares completamente. Eu passei virei uma chavinha, assim, falei, ano que vem vai ser o ano que eu vou engravidar. Então, ano passado, 2022, foi o ano que a gente viajou, foi o ano que a gente tirou férias em família, foi o ano que a gente fez as coisas que a gente gostaria de fazer antes de fato, eu engravidar, né? E a gente fez várias coisas a fim de que quando eu engravidasse tivesse tudo certo. A gente planejou muito, assim, sabe? Tanto que no vídeo que eu coloquei sobre o DIU, tá? Linkado aqui nos cards, eu conto exatamente como que foi essa programação, né? Tudo que eu fiz, os passos que eu fiz, o que eu comecei a fazer. Mas se você aí tá pensando em engravidar, gente, a primeira coisa é procurar um médico, tá? A primeira dica que eu dou, assim, o primeiro planejamento
além do financeiro, além de olhar para sua vida como um todo, né, é o planejamento da sua saúde. Você, primeiramente, a mulher, porque é onde mais, né, vai mudar. Ácido fólico, médico, exame, tem que estar tudo certinho, gente. Pelo amor de Deus, colocar uma vida nesse mundo é uma responsabilidade muito grande. Vai fazer chá de bebê ou chá de fraldas? Gente, eu não vou fazer nem chá de fraldas, nem chá de bebê. A gente pensou muito sobre isso, assim que a gente descobriu o sexo do bebê, começamos a pensar ali em roupas, em fraldas, ver o que a gente tinha guardado da Cecília. E aí a gente começou a analisar muito bem. A nossa lista de convidados para um chá de bebê ficaria muito grande. Para fazer festa não tá nada barato. Coloquei tudo na ponta do lápis, planejei muito, eu e o Cassiano sentamos, pensamos, calculamos e definimos que, por primeiramente questão financeira mesmo, tá muito difícil fazer festa, tá muito caro fazer festa. Todos os fatores, decoração, comida, bebida, tudo, né, o próprio espaço, tá muito caro, tá tudo muito caro. Questão também de saúde, eu não posso ficar fazendo esforço, não tenho condições de ficar correndo atrás de coisas que uma festa demanda. E eu não posso também ficar me esforçando eventualmente no dia do chá, né? E aí eu achei melhor fazer tudo, o enxovalzinho e compra de fraldas, acaba dando elas por elas. Eu sempre falo que um chá de bebê você faz esperando ganhar as fraldas, os mimos, o que for. Diferente de um aniversário que você faz pra curtir o momento ali com a criança e tudo mais. Não que o chá você não vai curtir, mas colocando na ponta do lápis o que você vai comprar e o que você vai gastar pra fazer o chá, acaba muitas vezes você comprando as coisas e saindo um valor menor do que fazer a festa. Então, dentro do nosso planejamento, em dezembro a gente já começou a operação fraldas, fraldinhas do Matheus. Estamos comprando, né, mediante tabela. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre planejamento de fraldas e acessórios e itens pro bebê. E comenta aqui se vocês querem, tá? Mas a gente não vai fazer nem chá de bebê, nem chá de fraldas, assim como não fizemos chá revelação também. Vai fazer ensaio gestante ou newborn? Gente, o ensaio gestante talvez eu não faça. Eu não tô na vibe, assim, muito de fazer ensaio gestante. Eu tenho feito várias fotos em casa, ensaios caseiros, desde o dia que eu descobri. A gente fez fotinha com teste. Aí no Natal a gente fez umas fotinhas na árvore, com um testezinho, que foi inclusive as fotinhas que a gente divulgou aqui na internet, que estávamos esperando o nosso segundo filho. Agora com 20 semanas eu fiz mais umas fotinhas caseiras. E vamos ver, talvez eu faça algum ensaio em maio, né? Ensaio de mãe, assim. Eu não tô na vibe, não tô sentindo vontade. Pode ser que lá na frente eu mude de ideia. Mas o newborn é um dos itens, assim, que eu quero muito. Eu não posso deixar de fazer. A gente fez o ensaio newborn da Cecília e foi muito lindo, assim. Foi uma recordação de uma fase, assim. Eu olho aquelas fotinhas e eu me sinto naquela fase de novo. E passa muito rápido, gente. Então, sim, o ensaio newborn eu vou fazer. Quantas semanas você está? Hoje que eu estou falando aqui com vocês, estou de 21 semanas completas, tá? 21 semanas, ainda está no 5º mês. A gente utiliza hoje em dia falar semanas, tem gente que fica meio perdido. Eu vou deixar aqui do ladinho a tabelinha para vocês acompanharem. Enfim, gente, eu não sei explicar. É aquele meme, a gente não consegue explicar, ou o povo não consegue entender e fica por isso mesmo. Jana, vocês pretendem ter mais filhos? Não, gente, nós não pretendemos ter mais filhos. Nos nossos planos, nós pretendemos ter apenas os 2 filhinhos. 2 filhos é um número muito maravilhoso. Antigamente, quando a gente casou, a gente falava que nós pretendíamos ter 3 filhos. Mas depois que a gente teve a Cecília, a gente repensou o segundo. E agora, tendo o segundo, a gente tem certeza que a gente não quer ter mais o terceiro.
Bom, gente, essas foram as perguntinhas que nós recebemos lá na nossa caixinha de perguntas no nosso Instagram. Se você não nos segue ainda no nosso Instagram, vou deixar passando o arroba aqui novamente para que você possa ir lá nos seguir. E também aqui no box de informações tem o link direto lá para o Instagram, tá bom? Nos siga por lá, porque através de lá você consegue nos acompanhar em tempo real, as nossas fotinhas, os nossos reels, nossos stories. E a gente compartilha o máximo da nossa gestação por lá também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui abaixo se você tem mais alguma perguntinha que a gente faz a parte 2 desse vídeo. É um grande prazer sempre ter vocês aqui juntinho da gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!